tem que recuperar com um plantio de árvore nativa da área. Depois do intervalo, nós vamos mostrar a atuação de geólogos no contexto da mineração. Não saia daí! Estande firme e forte desde o início. Eficiência no controle de lagartas e pragas iniciais. Proteção superior em qualquer situação. Hortensa, o tratamento de sementes com a firmeza necessária para você largar na frente. O coração da produção bate mais forte com a Syngenta. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo. FECOAGRO celebrou os seus 47 anos de existência. A gratidão sempre fez parte do nosso dia a dia. Somos gratos pela atenção, pelo carinho, pelas causas defendidas, pelas parcerias. Enfim, a gratidão está em nosso DNA. Mas não somos gratos apenas da boca para fora, não. Somos gratos reconhecendo. E nesse dia especial para a FECOAGRO, foi um dia especial também para muita gente. Pro diretor da FECOAGRO, Ivan Ramos, por exemplo, que completou 50 anos de cooperativismo. Foi uma surpresa agradável e que vai ficar gravado na história da família, a minha história e também no coração, né? Mineração que vai muito além das joias. O Brasil é reconhecido como um dos principais produtores de minérios do mundo, tendo aproximadamente 70 substâncias minerais diferentes, de acordo com a ANM, a Agência Nacional de Mineração. Alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro correspondem a 98,6% do valor da produção mineral comercializada. E quem dá início a toda e qualquer atividade de extração é o geólogo. Profissional que estuda, né, a Terra desde a sua formação, processo de evolução do nosso planeta e como ele pode servir à nossa sociedade, né? Então, a gente tem várias atividades, tem várias áreas de atuação dentro da própria geologia e o geólogo especializa, por exemplo, em alguma dessas áreas. Então, o geólogo é esse profissional, né, que vai estudar, caracterizar, qualificar, quantificar, por exemplo, os recursos minerais de um país, né, e ver exatamente onde é que ele tem esses bens minerais que podem ser extraídos e utilizados em bem da sociedade, do próprio país. Segundo o CONFEA, o país tem hoje mais de 11.800 geólogos ativos. No caso do José Sidney, que fica sediado em Teresina, a escolha pela profissão chegou cedo e no caminho ele passou um período em Portugal, onde fez carreira na mecânica dos solos. Hoje, ele atua na gestão territorial do Serviço Geológico do Brasil. Às vezes as pessoas falam, a geologia é uma coisa complicada, mas a geologia está no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Desde quando a gente acorda e durante todo o dia, né? A geologia está na nossa cozinha, nos pratos, talheres, copos, fogão, tá no chip do computador, né? Então ela nas pinturas, né? Isso tudo é geologia. Profissão que, evidentemente, não anda sozinha. Envolve muitos profissionais, agrônomos, topógrafo, geógrafo, né, o engenheiro de minas, o próprio geólogo, né, alguém que trabalha com a parte de geoquímica, geofísica, que já são especialidades hoje em dia dentro da geologia. Então, um trabalho desse envolve uma equipe diversificada de vários outros profissionais que trabalham com esse fim último de caracterizar, conhecer, né, e definir o que aquela região tem de riqueza. E se pode ser explorado ou não. A mais de 7 horas da capital teresina fica a cidade de Capitão Gervásio Oliveira.
Um pequeno município, mas com potencial interessante para o setor. E foi isso que atraiu a Maria Clara para cá. Essa engenheira de Minas veio para trabalhar na área de projetos de exploração de níquel e cobalto, em um chamado complexo minero-industrial. Eu atuo como engenheira de planejamento de mina. Então, basicamente, eu estudo o modelo geológico, né, a formação geológica da jazida, e determino quais são os melhores lugares para a lavra, obedecendo sempre rígidos padrões de segurança, de controle, de geotecnia, sempre tentando respeitar a comunidade que a gente está envolvida, o meio ambiente que a gente está inserido e os colaboradores, né, todo mundo envolvido nas questões de operação. O projeto tem previsão de produzir, nos 3 anos de licença, mais de 24 mil toneladas por ano de níquel e mais de 1.000 toneladas de cobalto em produtos sólidos precipitados de alta pureza. A mineração, muitas vezes, é mal vista com maus olhos, por ser uma atividade degradadora, né? Mas eu gosto sempre de falar, de entender que a mineração é uma indústria de base, então ela sustenta todas as outras indústrias. Qualquer atividade que a gente vem, a gente utiliza algum material vindo da mineração. O produto que sai daqui, o níquel, é destinado para baterias de carros elétricos, o que contribui para diminuir o consumo de combustíveis fósseis no mundo. Na mesma empresa trabalha a Viviane, uma engenheira metalúrgica no mundo da mineração. Aqui a gente acompanha o processo produtivo, desde o planejamento do que vai ser produzido até a conferência da execução. O que foi produzido, quanto produziu, o que a gente gastou dos nossos principais insumos. Então, eu faço parte do controle do processo produtivo. A transformação na engenharia metalúrgica é fascinante. Do Piauí para o Pará. Em 2020, o estado localizado no norte do país alcançou o 1º lugar no ranking das exportações de minérios de todo o Brasil, além de ser também o maior exportador nacional do minério de ferro. É na cidade de Paragominas que trabalha a Welka. Fortemente influenciada pela família, essa geóloga exerce a profissão hoje como supervisora de pesquisa, exploração e controle de qualidade em uma mineração. Nós trabalhamos aqui com pesquisas de novos depósitos de bauxita, né, para dar suporte à mineração Paragominas e também no controle de qualidade da mina, atuando no curto prazo. A mineração é uma atividade essencial para a vida moderna, porque a mineração ela transforma, ela explora materiais que estão na natureza e transforma em materiais úteis à sociedade, né, proporcionando desenvolvimento tecnológico e melhorando a vida das pessoas. Hoje você viu a atuação das engenharias e da geologia no setor de mineração. No próximo e último episódio da 3ª temporada da série Agronomia Sustentável, nós vamos mostrar os profissionais que trabalham na diversificação das matrizes energéticas. Não vai perder, hein? Fique ligado e acompanhe aqui na tela do Canal Rural o programa especial Mais Milho, que fala da produção, tecnologia, mercado e mostra o que os produtores estão fazendo para produzir mais com qualidade e rentabilidade. Toda segunda-feira, à 1h30 da tarde. Realização do Canal Rural, a ProSoja Mato Grosso e a Abramilho. Patrocínio Bayer, apoio Vence Tudo e o NEM. Muito bom dia para você que está ligado no Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje a gente recebe aqui no estúdio em Cuiabá
Marcos de Coelho Carvalho, que é médico veterinário e analista de pecuária da Federação. Bom dia a todos os produtores que estão nos acompanhando. Legal. A gente trouxe aqui para essa edição, para esse programa, um assunto bastante importante, que é o exercício simulado para emergências zoossanitárias com ênfase em febre aftosa. Aliás, um exercício que envolveu muita gente, o Marcos vai explicar isso aqui, foi realizado agora no começo do mês, né, Marcos? Exatamente, patrônio. Esse exercício foi realizado agora no começo do mês. Tive a oportunidade de participar desse exercício. Então, realmente é um treinamento muito importante. Então, ele aconteceu no início do mês, foi realizado pelo INDE e pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura. Teve apoio muito importante do FESA e do FSDS, que é o Fundo de Suínos aqui do estado de Mato Grosso, que oportunizou a realização desse evento, que foi um evento realmente enorme. E esse evento, patrônio, ele é muito importante justamente para poder fortalecer o município. E aí como que o serviço de defesa vai se organizar justamente para debelar esse foco. E dentro do plano nacional existe esse plano de contingência. E aí esse plano de contingência ele foi exercitado e treinado ao máximo nesse período. E é legal que assim, a gente acompanhou, claro, à distância, nós estivemos lá, mas a gente estava com as informações, com imagens que vocês nos repassavam. Realmente ficou um simulado, parecia que era na prática mesmo um foco, né, um caso, ou seja, todas as ações reais que precisam ser colocadas em prática num eventual caso e que mobilizou, como você vai descrever aqui, centenas de pessoas, né? Exatamente. Do país todo. Do país todo. Então, aproximadamente 230 pessoas foram mobilizadas para esse treinamento. Do estado de Mato Grosso, falando de serviço de defesa, foram 97 pessoas treinadas e capacitadas. E o restante do país todo, né, como você mesmo disse, também sendo treinado e capacitado. Inclusive, 2 pessoas da Bolívia e 2 pessoas também do Paraguai, né, médicos veterinários. Além de pessoas do Panaftosa, eu, né, como representante do sistema FAMATO, o Newton da Climate, o Juliano do FESA, enfim, uma série, Exército Brasileiro, Polícia Militar. Olha, realmente foi um baita de um treinamento e foi muito bacana poder participar. Legal, vamos falar um pouquinho mais então sobre como foi isso. Então a grande bíblia, né, do serviço de defesa numa emergência sanitária é esse plano de contingência para o febre aftosa. Esse plano tem aproximadamente 144 páginas e ele vem muito bem elaborado e descrito o que deve ser feito no caso de uma emergência. Então esse plano ele realmente foi testado e exercitado ao máximo, porque precisa ter uma organização, né, patrônio? Desde o início, assim, quando inicia, né, o foco, você já tem que ter uma organização, uma estrutura para conseguir debelar o mais rápido possível esse foco. Então, nessa organização é constituído o COEZO, que é o Centro de Operações de Emergências Zoossanitárias. Esse COEZO é como se fosse um quartel-general, né? Então tem todas as estruturas montadas justamente para dar toda a agilidade e todo o suporte para a equipe poder atuar de forma mais rápida possível. Os carros entravam pela essa área vermelha, né, que a gente fala de área suja, e aí é feita toda a desinfecção dos carros, das pessoas, e depois consegue entrar na área azul. E aí tem toda a estrutura montada aqui de geral mesmo, para justamente poder... Num eventual caso, então, né, que isso, Deus quiser, não vai acontecer, mas no eventual caso, a primeira ação, além da local ali, é já montar um COEZO, então, no município onde eventualmente tiver aquele foco. Exatamente. Então tem que ter o COEZO, onde fica as viaturas estacionadas, toda a estrutura, almoxarifado, toda a organização tem que ficar, então, ali vai funcionar o centro de inteligência também das ações. Exatamente. E dependendo, se houver necessidade de montar mais COEZO, isso pode ser possível dentro de um foco. Legal. E aí tem essa coordenação geral, né, do COEZO, que fica aqui ficou pequeno, mas é só para o pessoal entender a dimensão da organização, né? Porque a informação ela realmente tem que ser feita da forma correta e as equipes precisam estar bem sincronizadas para poder ter uma ação mais coordenada possível. Então, o que estão em azul é a coordenação geral e depois nós temos 4 grandes equipes que realmente é o que atua no foco. Então, vamos conhecer essas 4 grandes equipes que a gente trabalha. Então, é a coordenação de planejamento. A coordenação de planejamento é como se fosse o cérebro, onde recebe todas as informações, patrônio, do foco, e aí eles conseguem, então, trabalhar através de análises epidemiológicas, o controle da avaliação de todas as informações que chegam.
e o planejamento de trânsito e de vigilância. Então, o uso de aplicativos que foi testado, o mais legal é isso, né? Foi testado durante o simulado, dava a dimensão real de como as equipes estavam atuando no campo. Então, tudo que ia acontecendo lá no campo, eles iam lançando já simultaneamente nos aplicativos, tanto no celular como no iPad. E aí, isso já ia sendo repassada para a equipe dentro do Coeso, e o pessoal já ia trabalhando essas informações justamente para ter agilidade e celeridade. Uhum. Então, só para mostrar algumas imagens, né? Então, quando foi anunciado o foco, então a localização, aqui a rodovia 364 passando, então bem pertinho. Veja que o pessoal realmente colocou um grau de dificuldade bem grande aí durante esse simulado. E aí a turma começa a trabalhar, a raciocinar, a coletar essas informações que vêm do campo, e aí é feito o planejamento de onde colocar as barreiras, utilizar as barreiras naturais que já existem para não ter passagem de veículos, e onde vai colocar as barreiras sanitárias para justamente fazer as limpezas e desinfecções dos carros. Uhum. Aí é colocado realmente as barreiras, né, nos postos para justamente exercitar e treinar todo nesse simulado. E aí é feito então as zonas, né, de contenção, a zona epidemiológica, enfim, todas as divisões aí são feitas justamente para controlar e debelar o foco. Em termos de visitas, né, nós tivemos aí no dia 2, 38 visitas nas propriedades, a equipe de vigilância fazendo essa coleta de informação em tempo real e passando para o Coeso. 51 no segundo dia e 74 no terceiro dia. Então, veja que realmente foi um trabalho bem exercitado, né? Só para finalizar aqui, né, como é que teve essa cronologia do foco. Então, o pessoal conseguiu identificar realmente, apesar de teve pessoas que planejou, né, essas pessoas planejaram como que seria o foco e essa equipe teve que realmente descobrir o que aconteceu. Uhum. E eles descobriram que no dia 1º de julho teve um churrasco onde foi servida uma carne que não estava assada, foi jogada para os porcos, né, para os suínos. Esses suínos pegaram aí a febre aftosa e foi desenrolando toda a situação aí durante o simulado. Esse trabalho de investigação, né, que deve acontecer numa ocorrência real, simulado aqui, obviamente como um simulado, todo mundo precisava realmente identificar a origem desse foco. Exatamente. E aí, a coordenação de operação de campo também é outra coordenação extremamente importante, que faz a vigilância sanitária, o controle de trânsito, a eliminação do foco e a vacinação de emergência, se for necessário. Nesse simulado não foi necessário fazer a vacinação de emergência, então a imagem aí do pessoal indo a campo com material, né, fazendo a coleta de dados, a questão da colheita de amostras, então tem que entrar realmente paramentado e depois fazer a desinfecção para não levar o vírus para outras regiões, coleta de amostras nos animais. Então realmente, olha, foi fantástico. A parte de controle de trânsito toda bem estruturada, bem elaborada. Até a mobilização de helicóptero foi utilizado durante o simulado porque é necessário ter essa agilidade, as amostras têm que ser coletadas e têm que ser mandadas de forma muito rápida para o laboratório. Então essa aqui é a coordenação de logística também, que faz toda essa parte de estruturação logística do simulado. Então, olha, foi muito bacana. A coordenação financeira, o pessoal realmente faz toda a contabilidade, tudo que está sendo investido. No caso da simulação do foco, Patrone, o prejuízo, né, assim, a indenização dos produtores seria em torno de 61 milhões de reais, sendo que 10 milhões ficaria por conta dos fundos e 51 milhões ficaria por conta do governo federal e governo estadual. Uhum. Então, assim, muito bacana. Até a simulação, né, de coletiva de imprensa teve, porque a gente sabe como repassar a informação. Exatamente. Então, assim, foi muito bacana essa participar. A gente vê pelo entusiasmo do Marcos contando aqui, acelerando, evidentemente, que no segundo bloco tem outras informações que ele separou para a gente. Mas, Marcos, para o pessoal entender, né, a simulação é fundamental, como você deixou muito claro aqui, né, para que a gente esteja, de fato, preparado para agir rapidamente como deve ser feito em situações, né, reais. Qual a avaliação, qual o saldo na tua avaliação e do conjunto que participou ali? É extremamente importante o Serviço de Defesa realizar até mais, né, simulados como esse. Em breve vai estar tendo um em Santa Catarina.
no Mato Grosso, a gente espera que a cada pelo menos 2 anos a gente tenha um simulado nesse nível, porque realmente exercita o pessoal e deixa o pessoal realmente capacitado e treinado. Ninguém deseja um foco de febre aftosa ou de outra doença, né, de emergência, mas é necessário ter esse treinamento e essa capacitação. Excelente. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais informação sobre esse assunto. Continue com a gente, está muito bacana o programa de hoje. Importante estar atento ao que está acontecendo, ao que foi feito aqui. Nós estamos num momento em que, de fato, estamos avançando para a retirada total da vacinação, né, a partir de 2023, aqui em Mato Grosso. É um caminho, né, longo que exige essa preparação, como tem sido feito. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso. Conteúdo do agronegócio com a análise do melhor time de comentaristas é aqui no Mercado e Companhia. Um programa dinâmico, com notícias de política, economia, preços negociados em bolsa, cotações agrícolas e os fatos que impactam no seu dia a dia. Participe! Envie suas dúvidas, sugestões ou vídeo mostrando como está a sua produção. Mercado e Companhia, de segunda a sexta, ao 12h30. Oferecimento: Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. Satis, produtividade além da conta. Lavoura saudável, negócio saudável. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje com o Marcos Coelho Carvalho, que é médico veterinário, analista de pecuária da FAMATO. Marcos, você trouxe no primeiro bloco, correndo ali para dar tempo, né, realmente, um resumo do grande simulado que foi realizado, né, aqui de emergência zoossanitária. E você focou, claro, em febre aftosa, mas o simulado serviu também para outras doenças, né? Sim, existem outras doenças como a peste suína africana, que debelou o rebanho da China, né? Uhum. E agora a China conseguiu reestruturar, mas é uma doença muito grave. A ação é semelhante a... É semelhante, tem que ser feita da mesma forma. A influenza aviária, né, também é outra doença extremamente, até zoonose, né? Então precisa também ter o mesmo nível de contingência, né? Tem que realmente cercar e não permitir que ela se espalhe. Por isso, né, até o recado que ele deixou no primeiro bloco, aqui no fim do primeiro bloco, né? Seria interessante ter a cada 2 anos que seja uma ação como essa para manter toda a equipe nacional preparada para agir em casos, né, que a gente espera que não ocorram mais, de não só a febre aftosa, como as 2 outras doenças muito complicadas, né, que você citou. E aí você separou para esse bloco aqui o que diz respeito ao ressarcimento, às indenizações dos produtores em situações como as que foram simuladas ali. Vamos explicar um pouquinho isso. Exatamente, Patrone. Foi muito bom poder participar como iniciativa privada desse simulado, porque realmente nós tiramos todas as dúvidas de como funciona esse processo de indenização, né, de ressarcimento ao produtor rural. E até para dar tranquilidade ao produtor rural, num caso de emergência zoossanitária, o que ele tem direito, como que funciona isso. Então existe uma lei muito antiga, de 1948, né, a Lei 569, que trata justamente desse assunto de como que funcionaria o caso do ressarcimento do produtor num caso de sacrifício desses animais por conta de uma enfermidade, né, exótica. Então, primeiro passo, né, é um decreto que cria essa comissão avaliadora, e aí essa comissão tem um representante do Ministério da Agricultura, um representante do INDEA e um representante da iniciativa privada, quer dizer, dos produtores rurais. No caso, lá no simulado, quem fez essa representação foi eu, como representante da FAMATO, e o Newton, representante da Acrimate. E aí, como é que funciona, então, né, tirando as dúvidas ali dos produtores, como é que funciona num caso de foco, né? Então, tem o foco, o perifoco, que é 3 quilômetros, né, aquele círculo branco ali, a zona de vigilância, que é essa parte pintada de vermelho, e a zona de proteção, que fica a 15 quilômetros. Então, como é que funciona nessas faixas aí, essa questão da indenização? No foco, realmente, onde teve a notificação, onde tem os animais positivos para a doença, a comissão ela vai até a propriedade, né, faz o cálculo dos animais que estão ali, e aí o valor dessa indenização, 50% será pago pelos governos, né, sendo 33% desses 50% pelo governo federal e 16,67% pelo governo estadual. E os outros 50% dessa avaliação dos animais, né,
que essa comissão fez ali na propriedade que vai ser ressarcida, os outros 50% é pago pelo FESA, quer dizer, pelo Fundo Emergencial do Estado do Mato Grosso. Lembrando que esse cenário aqui é para o Estado do Mato Grosso, porque depende de convênios do MAPA com os estados, então a gente está trazendo aqui um cenário para, no caso, o produtor mato-grossense. Quando a gente, só para esclarecer o que seria o foco, seria não só o local onde foi identificado, mas onde tem animais com contaminados. Sintomas, animais positivos para a doença. Mais de uma propriedade está ali, tem sintomas, é considerado foco. É considerado foco e aí o Serviço de Defesa precisa debelar o mais rápido possível e aí o sacrifício desses animais é necessário. É quase que imediato, né? Isso. Vamos lá. E aí, no restante, então, teve o foco, agora nós temos o perifoco, aquela zona de vigilância e a zona de proteção. Em todas essas áreas, o cálculo é feito da seguinte forma: 100% do sacrifício dos animais, porque eles estão negativos, né? Quer dizer, eles não estão com a doença, isso aí é uma forma de proteger o rebanho. Então, quando o Serviço de Defesa vem fazendo o sacrifício nessa zona, durante um caso de ocorrência de febre aftosa, então 100% é pago pelos governos. E aí 2/3 então é pago pelo governo federal e 1/3 é pago pelo governo estadual. E isso é muito importante, então, o apoio do governo nesse instante, porque nós tínhamos muita preocupação no caso do FESA, né? Será que ia acabar o dinheiro do FESA se tivesse um foco no Mato Grosso? Então a gente observa que nessas, fora onde tem mesmo o foco, né? Nas outras regiões periféricas, quem é responsável por esse ressarcimento ao produtor é o governo, então, estadual e governo federal. Ótimo. Só que tem um detalhe, patrão. É a questão da faixa de fronteira. Então, nessa mesma lei, né, tem as propriedades que ficam até 150 quilômetros da faixa de fronteira, não importa se é foco, perifoco, zona de vigilância, zona de proteção, todos os animais que são sacrificados nessa área, 100% é o governo federal que faz o ressarcimento para o produtor. Então, assim, isso é muito importante que o produtor ele fique sabendo, né, de como funciona isso. E às vezes o produtor pode falar, mas tá bom, mas vão me pagar o valor de arroba defasada? Eu tenho um touro PO e vai me pagar... Essa é uma grande dúvida, né? Exato. Você tem diferentes perfis de animais, né, de qualidades distintas, raças diferentes, e aí precisa chegar a um consenso. Como que é feito isso? Valor zootécnico, né, valor genético. Então, isso é feito através dessa comissão. Essa comissão, patrônio, ela tem autonomia para realmente valorizar e ver quanto realmente vale esse animal. E aí tem que ter o bom senso, lógico, né, numa situação como essa. Mas, por exemplo, se o produtor tem vaca de leite, e a vaca de leite vale mais porque é um animal que tem lá uma genética agregada, a comissão pode realmente valorizar esse animal e pagar um valor a mais do que seria simplesmente se fosse mandada para o corte, né, para o frigorífico. Mesma coisa para touros, né? Se tiver um touro PO, enfim, também é possível pagar esse valor da genética desse animal. Então aqui só para trazer, né, no simulado nós pegamos os dados do IMEA, inclusive foi considerado os dados antes do foco. Pois isso é importante também, né? Após o foco, o valor tem a tendência a cair. Cair. Então pegamos os valores, fizemos uma simulação para vacas de leite, fizemos uma simulação para produtor, pegamos os dados do IMEA, quanto vale um touro PO, né, no estado do Mato Grosso, o valor médio. Então assim, não é o ideal, lógico que não é, porque ninguém deseja um foco de febre aftosa, porque o prejuízo econômico é muito grande para toda a cadeia. Mas o produtor, durante o simulado, a gente percebeu que ele pode, de certa forma, ficar tranquilo, porque ele vai ser realmente indenizado e ressarcido em relação a essas perdas, né? E aí, até a questão assim, se tiver curral, instalações que tenham que ser demolidas, queimadas, né, durante esse processo, também essa comissão ela pode avaliar e ressarcir o produtor em relação a isso. Então, assim, a gente percebe que existe uma lei que protege o produtor e aí é importante o produtor, então, manter o quê? A atenção e comunicar imediatamente o serviço de defesa caso ele veja alguma suspeita, né, de doença vesicular, quer dizer, animal babando, né, animal com feridas, que a gente traz aqui nesse slide aqui. Então, se o produtor observar esses sintomas em bovinos, né, suínos, ovinos, caprinos, é importante o produtor comunicar imediatamente o serviço de defesa
entre aspas, na tranquilidade de que ele vai ser ressarcido no caso seja uma febre aftosa. Porque realmente a gente precisa ter agilidade para conter o vírus e não deixar ele se espalhar. Volta à tela anterior, você colocou aqui, né, manter cadastro sempre atualizado, cumprir os regulamentos, né, ou seja, movimentação dos animais GTA, comunicar ao serviço veterinário, como você detalhou aqui, e manutenção do fundo privado. Essa manutenção do fundo privado é, de fato, a garantia de que esse dinheiro vai sair também de maneira mais ágil, né? Exatamente. O fundo privado, num processo realmente, vamos falar de foco, o Juliano Dufeza falou, olha, chegando o processo nas minhas mãos, em até 3, 4, 5 dias úteis, o dinheiro já está na conta do produtor. E em relação à parte do governo, a gente conversou, né, buscou mais informação, eles falaram entre 30 e 60 dias o dinheiro já está à disposição na conta do produtor. Legal, muito importante trazer essa realidade, né, essa análise toda, porque eventualmente, num caso de eventual foco, como nós não desejamos, mas que se vier a acontecer, são dúvidas que são imediatas, né, com relação ao abate dos animais, ao sacrifício dos animais, que tipo de animal é, qual a região que precisa ser sacrificada, quanto vai ser indenizado, de que maneira vai ser pago. Então são perguntas que aparecem imediatamente, ao mesmo tempo que se tenta debelar o foco, né? Exatamente, patroninho. O produtor, é importante ele entender como isso funciona, entender que já existe uma lei de 1948 que o protege em relação a isso. E um detalhe, essa questão da emissão de GTA, ela é extremamente importante. Porque quando a gente viu lá a simulação do foco, né, na propriedade onde teve o primeiro caso, o Serviço de Defesa pegou 30 dias, né, traz toda a movimentação que foi feita nessa propriedade, onde foram esses animais. E justamente são essas informações que o pessoal lá do Serviço de Inteligência utiliza para conseguir debelar e conter o foco de forma mais rápida possível. Marcos, obrigado pela sua participação aqui, esclarecedora essa sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, tudo aqui foi uma situação simulada, mas claro, é para deixar o pessoal preparado para o eventual caso. Fiquem bem, um ótimo dia, até a próxima semana. Fique ligado e acompanhe aqui na tela do Canal Rural o programa especial Mais Milho, que fala da produção, tecnologia, mercado e mostra o que os produtores estão fazendo para produzir mais com qualidade e rentabilidade. Toda segunda-feira, à 1h30 da tarde. Realização do Canal Rural, a ProSoja Mato Grosso e a Abramilho. Patrocínio Bayer, apoio Vence Tudo e o NEM. O agronegócio e o cooperativismo catarinenses continuam conquistando o Brasil. Programa Resenha do Cooperativismo e do Agronegócio, aqui no Canal Rural. Diariamente mais informações de interesse do homem do campo. Reportagens, entrevistas e acontecimentos. Tudo o que interessa ao agricultor e à sua família. Resenha do Cooperativismo e do Agronegócio. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Assista mais um programa produzido pela FECOAGRO. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. Os caminhos da Estrada Real são muitos. Montados na sela desses cavalos encantadores, nossa rota promete revelar a vivência dos tropeiros, caminhantes incansáveis que, subindo e descendo as serras mais ásperas, forjaram uma cultura toda especial.